Olá, pessoal. Eu sou Gustavo Cabral, sou engenheiro agrônomo, mestre em ciências agrárias e sou coordenador agronômico da empresa Quimivita Fertilizantes. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que gera muita dúvida, né? Que é a adubação nitrogenada na cultura da soja. E para isso nós vamos seguir uma sequência de apresentação. Então nós vamos fazer uma introdução. Preciso fazer adubação nitrogenada na cultura da soja, né? Fixação biológica do nitrogênio, FBN, inoculação da semente de soja com bradyrhizóbio e considerações finais. A soja é uma oleaginosa pertencente à família Fabácea, que abrange também plantas como o feijão, a lentilha e a ervilha. A cultura desse grão é uma das mais importantes para a economia mundial, devido às suas várias possibilidades de aplicação. Na indústria alimentícia, por exemplo, ela é usada como matéria-prima na produção de massas, de chocolates, de óleos, de margarinas e maioneses, além de diversos outros alimentos. Depois de uma temporada desafiadora, a perspectiva são de recorde de produção para a safra 2022-2023, conforme a Conab. A safra da soja 2022-2023 está em andamento nas principais regiões produtoras, e o cenário não poderia ser mais satisfatório para os agricultores, que viveram um período de grande desafio no último ciclo, com quebra de produção por conta de condições climáticas. E a pergunta é, né? Eu preciso fazer adubação nitrogenada na soja? Sim ou não? Hoje nós falaremos de uma cultura muito importante, que é a cultura da soja, e é baseado justamente em uma pergunta de um produtor rural através das nossas redes sociais da Quimivita Fertilizante. E o produtor ele perguntou, né, posso fazer adubação nitrogenada na cultura da soja? Sim ou não? Vamos dar continuidade a essa aula que vocês vão descobrir. Não saiam daí, viu? Vale salientar uma informação referente à cultura da soja, que é de suma importância. O nitrogênio, ele é o nutriente mais requerido pela cultura da soja. No entanto, o melhoramento genético dessa cultura, com base em uma característica específica e importante para o suprimento de nitrogênio, ocorre em todo o período de desenvolvimento dessa cultura aqui no Brasil e no mundo. Ou seja, do que nós estamos falando? Estamos falando, gente, da fixação biológica do nitrogênio, a FBN. Ou seja, a FBN acontece por meio de uma ação de bactérias do gênero Bradyrhizobium, que na forma de simbiose, junto com a planta, ela consegue capturar o nitrogênio do ar e fixar na forma de amônia e suprir o nitrogênio para a planta. Desta forma, observem na ilustração que as bactérias fixadoras de nitrogênio, os isóbios, eles invadem as raízes, eles se multiplicam e formam nódulos radiculares, vivendo em simbiose. Assim, o nitrogênio atmosférico metabolizado pelos isóbios sofre amonificação e nitrificação, e assim conseguem ser assimilados e utilizados pelas plantas. Além disso, o nitrogênio da atmosfera é captado pelas bactérias que colonizaram as raízes das plantas. Observa-se, então, que fazer a inoculação da soja com bradyrhizóbio ou fazer a aplicação via pulverizador de jato dirigido na linha, que é uma outra opção, são técnicas importantes e que necessitam de muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, a soja ela precisa cerca de 240 quilos por hectare de nitrogênio para atingir produtividade de até 3 toneladas por hectare, ou seja, 3.000 quilos por hectare. Desta forma, observamos que é necessária uma grande quantidade de nitrogênio e que grande parte desse nitrogênio vem da fixação biológica. Sendo assim, a inoculação correta com bradyrhizóbio na semente ou no pulverizador de jato dirigido, conforme a recomendação de cada inoculante, é de suma importância. Sendo assim, eu trago outra pergunta. É necessário adubar soja com outro adubo nitrogenado? Por que essa pergunta? Pelo fato, gente, de existir uma quantidade que vem do nitrogênio de matéria orgânica do solo. Sendo assim, não é porque nem todo nitrogênio vem da fixação biológica que você precisa fazer adubação. Alguns pesquisadores, né, eles apresentam resultados que mostram que a adubação mineral nitrogenada na soja pode inibir a atividade de fixação biológica, como apresentado nesse slide,
né, onde é apresentado aí 2 pesquisas referentes ao tema. Dessa forma, é necessário suprir esses 240 quilos de hectare de nitrogênio pela adição de adubação, porque estaríamos inibindo a ação da fixação biológica de nitrogênio da soja. Com isso, para suprir nitrogênio na cultura da soja, o ideal é fazer a inoculação. E como saber, né, se a soja ela foi bem inoculada? Óbvio, né, gente? Tirando a própria produção, o que pode ser feito é retirar algumas plantas e analisar a formação dos nódulos. Quanto maior for a nodulação, é um indicativo que ela está bem inoculada e que a fixação biológica de nitrogênio está acontecendo. No entanto, vale salientar que pode ser que tenha um nódulo e ele não está ativo. Sendo assim, existe uma técnica simples, muito utilizada no campo que você, produtor, pode fazer na sua propriedade. A técnica se resume em pegar um nódulo, né, e quebrar ele. Caso ele estiver com uma coloração avermelhada, como podemos visualizar aí na foto, ele está ativo, ou seja, ele está fixando o nitrogênio. Vale salientar que essa coloração se apresenta devido à reação do oxigênio do ar com algumas moléculas existentes dentro do nódulo. Isso acontece pelo fato de a fixação biológica de nitrogênio ser anaeróbia, ou seja, o nódulo é uma característica evolutiva das leguminosas para expulsar o oxigênio com a ajuda de nutrientes importantes com o intuito de otimizar a fixação biológica de nitrogênio. No entanto, isso não ocorre apenas nas leguminosas. Temos outras espécies com fixadores de outros tipos que irei comentar em um outro momento. Para termos uma fixação biológica de nitrogênio eficiente, é necessário que seu solo esteja suprido de 2 nutrientes importantes para a soja. Trata-se do cobalto e o molibdênio. Com isso, vale reforçar que existem muitos inoculantes à base de cobalto e molibdênio que ajudam a garantir uma boa fixação biológica de nitrogênio. Tem uma característica específica referente ao molibdênio, né, que em solos bem corrigidos costumam ter menor necessidade do uso de adubos à base de molibdênio. Dessa forma, se fizer uma correção do solo e uma inoculação correta, aumenta as chances de ter uma boa fixação biológica. Os micronutrientes, eles são considerados essenciais para o crescimento das plantas e são requeridos em menores quantidades em comparação com os macronutrientes. O molibdênio ele é considerado um micronutriente e o cobalto um elemento benéfico. O molibdênio ele participa da fixação biológica de nitrogênio, pois ele está presente nas enzimas nitrogenase. Já o cobalto ele é um elemento benéfico para o crescimento de micro-organismos, com as bactérias simbióticas do gênero Rhizobia. Também é componente da cobalamina, né, vitamina B12, e percussora da lemegobina, que está relacionada à atividade dos nódulos na cultura da soja. A deficiência de cobalto ele pode interferir no atraso ou redução do processo de nodulação da soja. Já a deficiência do molibdênio ele pode interferir no metabolismo de nitrogênio e, consequentemente, na fixação biológica de nitrogênio. Os sintomas de deficiência na soja geralmente são similares aos do nitrogênio, como é o caso da clorose. Com isso, respondendo a pergunta realizada lá no slide, né, 4, onde eu apresentei no slide 4, feita pelo produtor nas nossas redes sociais, a qual se tratava da necessidade em fazer adubação nitrogenada na cultura da soja, a resposta, gente, é não. As pesquisas, elas deixam claro que eu não devo fazer. A adubação nitrogenada na cultura da soja independe da época de aplicação e da cultivar. Inibe o número de nódulos, volume dos nódulos e matéria seca dos nódulos, e não proporciona aumento de volume radicular, matéria seca da parte aérea e do sistema radicular. Então, a resposta é não. Com isso, quero agradecer a todos, né? Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o tema ou qualquer outro tema relacionado, né? E peço ainda também, gente, que vocês nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Acesse o nosso site www.quimivita.com.br. Fiquem sempre ligados. A Quimivita sempre traz conteúdos para você, produtor,
para você profissional, para você estudante de ciências agrárias, ciências biológicas e ciências ambientais. Então fique ligadinho junto com nós da Quimivita.